Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre falsa simetria. Falsa simetria tem a ver com falácia e falácia é erro argumentativo, isso tem a ver com filosofia. Bom, semana passada eu fiz uma enquete no meu canal e deixei algumas escolhas para os inscritos votarem naquilo que mais lhes apetece, que eles gostariam de ver no meu canal. Literatura, filosofia, geografia e história. Ganhou em primeiro lugar história, depois geografia, filosofia em terceiro e por último literatura. Vou tratar de todos esses temas no meu canal futuramente, a médio prazo. E, claro, sem descurar os assuntos que eu já trato no canal, no caso, as loucuras das testemunhas de Jeová, suas falsas doutrinas, suas heresias, os escândalos, também os escândalos, as loucuras, as heresias protestantes, os erros da Igreja Romana, que nem de longe se equiparam aos erros protestantes. Se eu falar que a Igreja Romana tem erros tão graves quanto os protestantes, aí eu estaria cometendo uma falsa simetria, que é o vídeo que eu vou tratar hoje, né? Bom, então vamos começar com a falsa simetria. Primeiro, né, o que é falácia? Sempre é bom definir o que é falácia. Falácia é um erro argumentativo. Então, assim, os argumentos eles se dividem basicamente em dois: em válidos e inválidos. Os inválidos são os argumentos falaciosos, ou melhor, são as falácias. São argumentos que têm erros. São argumentos que têm erros. Esses erros são intencionais ou por ignorância. Tá? Quando o erro é por ignorância, a gente deve esclarecer o argumentador. Quando esse erro é intencional, a gente tem que desmascarar o argumentador. Bom, então existem várias falácias. E a falácia da simetria é uma das inúmeras falácias que existem, né? Um dos inumeráveis erros de argumentação, entre tantos. Bom, então vamos lá. O primeiro exemplo está aí nessa imagem, que vocês veem aí na tela. Tem aí, né, nesse meme, duas imagens. Em cima, uma bandeira da União Soviética, embaixo, o desenho da Terra plana. E está dizendo assim, né, que se você acredita nisso, no caso, fazendo referência ao comunismo, você não deve tirar sarro de quem acredita nisso, em referência à Terra plana. Isso aí é falsa simetria. Por quê? Não tem como fazer uma comparação. O que é a falsa simetria, né? Falsa simetria é você comparar coisas que não dá para comparar. Não tem comparação. Né? Você só pode comparar coisas, né, em termos de igualdade quando essas coisas são iguais. Iguais em tamanho, iguais em medida, iguais em qualidade, iguais em intensidade, iguais na categoria, na classe, enfim. Só assim é que você pode fazer uma justa e verdadeira simetria. Primeiro que o terraplanismo tem a ver com negação de ciência. E o comunismo ele tem a ver com um sistema ideológico econômico. Então, o comunismo não é uma negação da ciência. Quando muito é a negação do capitalismo, nem é negação da economia, porque é um sistema econômico. Tá? Então,
Então, assim, como assim um comunista ou uma pessoa que acredita no comunismo não pode tirar sarro do terraplanista? Não tem nada a ver. A argumentação furada, falsa simetria. Falsa simetria, não tem comparação. Quer dizer, o autor do meme ele quer dizer que o comunismo é uma crença tão idiota, né? O criador do meme. O comunismo é uma crença tão idiota quanto o terraplanismo. Portanto, o comunista não pode tirar sarro. O comunista não pode tirar sarro do terraplanismo porque é igual. Não, não é igual. Não é igual porque o terraplanismo é uma negação da ciência, negação daquilo que já é empírico, daquilo que já é provado, daquilo que já está mais do que provado. Então, o terraplanismo é a negação pura e simples da ciência, enquanto o comunismo é um sistema econômico, uma ideologia, enfim, e que quando esse sistema ideológico, econômico vicejou na ex-União Soviética, na época da corrida espacial, fez progressos na ciência, assim como os Estados Unidos capitalista também fez na era da corrida espacial. Então, não tem por que falar, ai, o comunista não pode tirar sarro do terraplanista. É idiotice falar isso. Isso aí ou é idiotice ou é desonestidade do autor do meme. No mínimo, né? Porque isso aí, como eu disse, é falsa simetria, não dá para comparar. Daria para você fazer uma comparação entre capitalismo e comunismo, tá? Por quê? Porque os dois são sistemas econômicos, e aí você pode dizer qual é o melhor, qual é o pior, ou quais são os méritos de um e outro, enfim, né? E na comparação total, ver quem sai melhor. E aí você pode fazer uma comparação. Ou dizer se é tudo a mesma coisa, no caso, né? Aí seria a simetria, né? Simetria é capitalismo, comunismo é tudo a mesma porcaria. Então, no caso do autor do meme, ele quis dizer que o comunismo e o terraplanismo é a mesma porcaria. Quem acredita num não pode tirar sarro do outro, e vice-versa. Falsa simetria, tá? Falsa simetria, então, ou seja, é você querer aplicar a mesma medida em coisas díspares, em coisas diferentes. Procurar a mesma medida em coisas diferentes. Como se fossem a mesma coisa. Tá? Um outro exemplo. Eu tenho duas Bíblias aqui, né? Eu tenho essa Bíblia protestante, que é a João Ferreira de Almeida, que eu vou mostrar para vocês, que é da João Ferreira de Almeida, ó. Para não ter dúvida, que é uma Bíblia protestante, ó. É a João Ferreira de Almeida, como vocês podem ver. E eu tenho aqui a Bíblia que eu sempre uso nos meus vídeos, quando eu falo da Testemunha de Jeová, que é a versão ou tradução do Novo Mundo. Tá? Bom, então eu tenho duas Bíblias. Essa aqui da João Ferreira de Almeida é uma péssima tradução, tem algumas adulterações, alguns erros, é uma tradução ruim, não é a tradução ideal, não é uma boa tradução, não é uma tradução confiável 100%. Tá? Não é uma tradução que se diga, olha, essa tradução aqui chega perto mesmo dos originais. Não, não chega perto. Inclusive, né, você pega ali em Lucas, aqui fala, né, vou abrir em Lucas 1,26. Lucas 1,26, peraí. Só a título de curiosidade. Na verdade é Lucas 1:28.
alegra-te muito favorecida, né? Muito favorecida. Então, na verdade, né, cheia de graça, né? Cheia de graça. Muito favorecida não é o termo, não é uma boa tradução. Cheia de graça seria melhor, que vem de caritomene, né? Charis, né? Caris, em grego. Caritomene, vem de graça, né? Muito agraciada, né? Cheia de graça. Então, traduziu razoavelmente bem, mas fica muito aquém. Não é uma tradução que me agrada, mas vai lá. Então é uma tradução que fica a desejar, né? Tem erros, mas essa tradução ela tem muitos textos corrompidos e adulterados, de propósito. Então, os líderes das Testemunhas de Jeová traduzem, ou melhor, adulteram propositalmente os textos aqui. Então, assim, se eu falar que a João Ferreira, que eu não vou ler nem a João Ferreira de Almeida, nem a Tradução Novo Mundo, porque ambas as traduções são traduções sujas, corrompidas, são traduções, são más traduções, que tanto a João Ferreira de Almeida como a do Novo Mundo são iguais, eu estou cometendo uma injustiça, eu estou cometendo a falácia da falsa simetria. Por quê? Eu poderia dizer que eu não vou ler nenhuma das duas, que eu não quero, porque as duas são iguais. São iguais. A qualidade de uma é tão péssima quanto a outra. Não seria falsa simetria se isso fosse verdade. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque a qualidade dessa é pior. Porque aqui é uma tradução que carrega adulteração proposital. E aqui não, aqui é uma má tradução, né? Tem erros, mas não é uma coisa forjada para querer enganar o leitor. Aqui é para enganar o leitor. Então, eu não posso dizer que as duas têm a mesma baixa qualidade, as duas têm o mesmo baixo nível. Portanto, eu não vou ler nenhuma das duas, porque é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Não é. Isso é falsa simetria. Então, assim, dentre duas traduções, uma que é péssima e a outra que é ruim, no mundo, como eu não estou no mundo ideal, eu vou ficar com a ruim, porque é a que está mais próxima da verdade e essa que está mais distante da verdade. Então, se eu quero estar mais próximo da verdade, então vou usar essa, enquanto eu não tenho aquela tradução primorosa. Então, fico com a João Ferreira de Almeida, que é a versão protestante, e não com essa, que é adulterada. Então, assim, eu derrubo a falsa simetria. Porque agora, se eu colocar as duas em pé de igualdade, quando eu sei que as duas não estão em pé de igualdade, que eu sei que as duas são diferentes, que embora essa tenha defeitos, e essa, além de ter defeitos, ela foi feita para enganar o leitor, então, quando eu digo que as duas são iguais, eu estou sendo desonesto e fazendo a falsa simetria, porque eu sei que são diferentes. Tá? Isso aí é a falsa simetria. Então, ó, tipo, eu não quero ler nem a João Ferreira de Almeida, nem a do Novo Mundo, porque são traduções ruins. Falsa simetria. Não. As duas não são iguais. Essa aqui
como eu não estou no mundo ideal, essa aqui é muito melhor para se aprender, né? Está mais próxima da realidade do que essa. Bom, um último exemplo. Política. No passado a gente teve as eleições presidenciais, segundo turno ficou Lula e Bolsonaro, e aí muita gente se absteve de votar, muita gente anulou o voto, votou em branco, porque falou assim, Lula é igual Bolsonaro. Falsa simetria de novo. Falsa simetria. Por mais que alguém não goste do PT, eu mesmo não gosto do PT. Por mais que alguém não goste do PT, do Lula e tal, comparar, dizer que o Lula é igual ao Bolsonaro é falsa simetria. É falsa simetria. Por quê? Tá? O Lula não é nenhum santo. Mas dizer que o Lula é igual ao Bolsonaro não é, porque o Lula valoriza a questão da Amazônia, a questão climática, a questão da ciência, da educação. O Lula não é negacionista, não fica contando mentiras sobre ciência. Já o Bolsonaro, né, ele mentiu sobre o clima, ele mentiu pelo menos quatro vezes por dia em seu governo. Ele receitou cloroquina, ivermectina, disse que a vacina podia causar o vírus do HIV, atrasou a compra da vacina, queria superfaturar na Covaxin e foi responsável para a morte de mais de 600 mil pessoas. E só não houve mais morte no Brasil por causa do então governador João Dória, que fez um consórcio com um laboratório chinês, entre o Butantan e esse laboratório chinês, para produzir a Coronavac. Então o governador tomou a frente e negociou com o laboratório chinês para a produção em comum da Coronavac. Então, assim, só não houve mais morte também por causa do então governador João Dória Júnior. Né? Então, assim, não tem como fazer essa comparação. Você pode até não gostar do Lula, é um todo direito seu. Pode dizer que é igual ao Bolsonaro, desculpa, não é igual. E se você faz isso, você está sendo desonesto e praticando a falsa simetria, tá? Aqui não estou defendendo Lula nem Bolsonaro, porque as eleições já acabaram mesmo, né? Só estou falando aí do que é falsa simetria, para vocês entenderem como é que funciona, né? Então, eu só vou repetir o que eu tinha dito lá no início do vídeo. Por exemplo, se eu falar aqui, eu sou cristão ortodoxo. Se eu falar, a igreja romana, com seus erros, é igual ao protestantismo. Estou cometendo falsa simetria. Embora a igreja romana tenha erros, ela está muito mais próxima da igreja ortodoxa do que o protestantismo. Porque a igreja romana conservou o sacerdócio, os 7 sacramentos, né? A igreja romana tem imagens, embora sejam esculpidas, que não faz parte da tradição ortodoxa, ainda tem imagens. A igreja romana tem a missa, né, que se aproxima da divina liturgia e tudo mais. Então, embora tenha seus erros, não posso comparar a igreja romana ao protestantismo. Porque se eu fizer isso, eu estou colocando ela em pé de igualdade quando eu sei que não existe nenhuma igualdade em grau de erro, em intensidade de erro, em igualdade de erro, não tem como comparar os erros da igreja romana e do protestantismo. Porque se eu falo que é igual, não vou frequentar nenhuma nem outra, eu estou cometendo aí a falsa simetria. Não vou me interessar nem por uma nem por outra, né? Vou odiar ambos os sistemas por igual. Então estou dizendo que ambas são iguais e aí cometo a falsa simetria.
Os ateus cometem muita falsa simetria, né? Os ateus cometem a falsa simetria porque eles dizem que todo o cristianismo é igual, que todas as igrejas são iguais, né? Isso aí é falsa simetria. Então, e essa falsa simetria dos ateus vem da preguiça de estudar, né? Bom, se vocês ficaram até aqui até agora, meu muito obrigado. Se vocês gostaram deste vídeo, deixe o joinha no canal, isso é importante, tá? Sejam bem-vindos aí, se inscrevam no canal, aperte o sininho de notificações para mais vídeos como este e compartilhem, se quiserem, puderem, este vídeo em seus canais. E fui!